Dando início à segunda aula do curso, ainda continuaremos falando sobre fundamentos e conceitos. Estado. O estado é a condição no qual o sistema se encontra como resultado de suas propriedades. Para exemplificar melhor isso, será considerada uma panela cheia de água à temperatura ambiente, por exemplo, de 20 graus Celsius. Esse será o sistema em estudo. Essa panela, por exemplo, ela vai estar dentro de uma sala onde existe a pressão atmosférica. Caso seja adicionado calor à panela, por exemplo, num fogão, o que isso resultará? No aumento de temperatura do líquido no seu interior, como mostrado aqui, chegando, por exemplo, a 100 graus Celsius. Quando a água estava a uma temperatura de 20 graus Celsius, a uma pressão atmosférica, ela possuía um estado. E após ocorrer o aumento da temperatura, o sistema passou a ter outro estado, ou seja, houve uma mudança de estado. O estado é determinado conhecendo apenas duas propriedades independentes. O que seria uma propriedade independente? É quando é possível alterar o valor de uma propriedade sem modificar o valor da outra, como justamente nesse caso apresentado. Essa relação de independência entre pressão e temperatura ocorre justamente em sistemas monofásicos, ou seja, na presença apenas de uma fase, como aqui no caso, onde em ambos os casos a fase é líquida. Foi mantida a pressão constante e foi modificada a temperatura. Isso pode ser feito também em relação à pressão. Considerando uma temperatura de 20 graus Celsius, caso essa panela que estava à pressão atmosférica seja levada, por exemplo, ao Monte Everest, onde a pressão lá é menor no monte, é menor do que a pressão atmosférica, isso também vai consequentemente mudar o estado do sistema. Sabendo o estado, é possível determinar qualquer outra propriedade. Isso porque neste curso, em nossos estudos, serão considerados sistemas compressíveis simples, que é encontrado na maior parte dos problemas de engenharia que serão apresentados aqui. Então, para esse tipo de sistema, é possível, conhecendo apenas duas propriedades, determinar qualquer outra propriedade referente ao sistema. Equilíbrio. Um sistema está em equilíbrio quando as suas propriedades não se alteram quando o mesmo é isolado de sua vizinhança. Podemos evidenciar isso através do equilíbrio térmico. Vale ressaltar que na termodinâmica é necessário também equilíbrio mecânico, equilíbrio de fases, equilíbrio químico, mas o equilíbrio térmico, por ser justamente algo mais próximo do nosso cotidiano, é mais fácil de ser entendido. Então, considerando a panela com água a uma temperatura uniforme, por exemplo, aqui foi medida a temperatura em 3 pontos diferentes e foi constatado o mesmo valor de temperatura. Caso esse sistema ele seja isolado numa caixa totalmente isolada termicamente, que não tenha nenhum tipo de interação, os valores de temperatura do nosso sistema continuará o mesmo, ou seja, esse sistema já estava em equilíbrio. Agora, considerando um processo de aquecimento, onde está sendo aquecida, haverá regiões onde tenha valores um pouco diferentes em temperatura, como mostrado aqui nos mesmos pontos de medição. Claro que aqui foram apenas valores chutados, mas com o intuito de demonstrar esse conceito. Agora, ao ser totalmente isolado o sistema, o que vai acontecer? Na mesma caixa anterior, modificará-se a temperatura, como mostrado aqui. Ou seja, inicialmente, quando essa panela foi inserida dentro desse lugar totalmente isolado, o sistema não estava em equilíbrio. E após um tempo, o sistema passou a ter um equilíbrio, como mostrado aqui com uma temperatura também arbitrada. Processo. É quando o sistema sai de um estado e vai para outro estado, ocorrendo mudança nas suas propriedades. Então, será considerado um estado inicial 1 e estado final 2 para o cilindro pistão. Então, aqui é mostrado o estado inicial 1 e o estado final 2.
Os gráficos contendo as propriedades, eles são um ótimo meio de justamente evidenciar como se dar um processo. Então, por exemplo, aqui é apresentada uma propriedade A, que pode ser a pressão, e uma propriedade B, que pode ser o volume. O sistema inicialmente encontra-se nesse estado como resultado das suas propriedades, como por exemplo a pressão e o volume. O que será feito aqui agora? Um processo de compressão, onde o sistema passará por uma série de estados intermediários e, consequentemente, chegará ao estado final 2, como mostrado a seguir. Aqui é demonstrado o sistema novamente no estado 2, que é o estado final. Quando se fala de processo, além do estado inicial e final, é muito importante saber o caminho que foi percorrido durante um processo, que é justamente essa linha apresentada aqui. Então, houve uma série de estados intermediários, estados esses de quase equilíbrio, onde o processo é feito lentamente e vários problemas de engenharia se encaixam muito bem, que o estado de quase equilíbrio é quando há tempo do sistema se acomodar em função das variações que ocorrem no seu interior. E além disso, é importante também ter as interações, ser conhecidas as interações que teve com o meio, se houve ganho e perda de calor, ou outras interações que serão mostradas ao longo deste curso. O ciclo. O ciclo é quando o sistema executa uma série de processos e retorna para o estado inicial. Consequentemente, o estado inicial será igual ao estado final. Usando novamente um gráfico para evidenciar isso, o que acontecerá? Existe uma propriedade A, uma propriedade B, que nesse momento não iremos nos preocupar. No estado 1, existirão então três estados aqui como mostrados: estado 1, estado 2 e o estado 3. E entre eles haverá três processos: o processo A, o processo B e o processo C. Então, o que será um ciclo? Justamente o que é demonstrado nessa animação. Ele irá percorrer todos os processos e estados intermediários e voltará para o estado final. Isso irá se repetir continuamente. Esse assunto é de grande importância para a engenharia, pois é a base de funcionamento de inúmeros equipamentos. Por exemplo, o refrigerador, o ar-condicionado funcionam baseado em um ciclo, como o ciclo de refrigeração nesse caso. As usinas termoelétricas que geram energia, eles funcionam baseado em um ciclo chamado ciclo de potência. Então, dentro da termodinâmica, existem uma série de ciclos no quais os equipamentos funcionam baseados em seus conceitos. Regime permanente. Os valores das propriedades permanecem constantes para um determinado local à medida que o tempo passa. Então, o valor da propriedade ele pode ser até diferente dentro do volume de controle, mas exatamente no local de medida ele sempre será o mesmo valor. Então, aqui é considerado um desenho esquemático de um trocador de calor. Aqui faltariam algumas tubulações, mas só focando no que é necessário nesse primeiro momento e apresentando alguns equipamentos de interesse da termodinâmica. Então, o trocador de calor, num instante 0 segundos, no instante inicial, está entrando fluido, por exemplo, a uma temperatura de 40 graus Celsius e está deixando ele a 25 graus Celsius, ou seja, houve uma redução de temperatura ao longo do trocador. Então, por exemplo, aqui neste ponto do trocador pode haver a temperatura de, vamos supor, 32 graus Celsius, mas desde que essa temperatura seja sempre a mesma, isso caracterizará um regime permanente. Então, por exemplo, caso foram tomadas essas medidas de temperatura, se foi lá com o termômetro e fez essa medição, e após 60 segundos foi feita novamente essa medição, e foi encontrado os mesmos valores de temperatura, ou seja, o tempo passou, o tempo passa, mas permanece constante os valores das propriedades. Esse tipo de análise se adapta muito bem a equipamentos que possuem funcionamento contínuo, ou seja, como o demonstrado aqui, ele vai operar sempre nessa condição. Regime transiente.
Os valores das propriedades agora irão se modificar para um determinado local à medida que o tempo passa. Então, considerando o exemplo do cilindro-pistão, o que acontecerá? Caso ocorra continuamente o processo de compressão e expansão, as propriedades no interior do sistema se modificarão constantemente, em função que a mudança de pressão, por exemplo, como isso não foi dito anteriormente, mas o que acontece? Durante a redução, por exemplo, do volume, ocorre o aumento da pressão, e aqui então ocorre o valor das modificações nas propriedades. Então, isso se caracteriza como um regime transiente, como mostrado pela seguinte animação. Então, nosso sistema passará justamente por uma série de modificações nos seus valores de propriedades à medida que ocorrem esses processos de compressão e, em seguida, expansão, que é justamente que mudança de estado, consequentemente, mudança de propriedades. Esse tipo de análise se adapta muito bem a equipamentos que possuem funcionamento cíclico, como serão mostrados em exemplos mais à frente, como o motor de carro, compressores, entre outros. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.